Está gravando. Gravando, né? Está gravando. Nós dois hoje. Hoje a Márcia foi ver o maridão falar. Não. Ok, pessoal. Então vamos iniciar a nossa reunião com a prece que sempre fazemos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, e pedir tua proteção e teu amparo para a nossa reunião. Que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber a intuição dos bons espíritos trabalhadores desta casa que nos auxiliam nos nossos estudos, pedindo a eles que, mais uma vez, nos envolvam em suas vibrações de amor e de carinho, para que possamos ter uma hora de estudos tranquila, serena e proveitosa para todos nós. Também pedimos, Senhor Jesus, as suas bênçãos para todos os espíritos que estiverem aqui estudando conosco, que possam nos perdoar o mal que lhes tenhamos feito no passado, recente ou remoto, lembrando sempre que, ao reencarnarmos, nós temos a bênção do esquecimento para reescrever nossa história agora com base nas novas informações que temos sobre o Evangelho de Jesus, através dessa doutrina que temos em mãos. Que nós possamos, assim, receber esses espíritos também com muito amor, com muito carinho. Deixamos a nossa prece depositada na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado, abrindo assim a nossa reunião de estudos desta manhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, nós estamos estudando sobre reencarnação, né? E é o capítulo que está no preâmbulo, né, da reencarnação, né? Então, nós estamos na vida espiritual, mas um pouco antes de reencarnar, não é isso, não? É. O item é do união da alma e do corpo e o amor. A questão é 3, então nós 4, já 6. estamos nessa parte. 3, 4, 6. Então, tá bom. Então, só para a gente, então, lembrar, né? Nós estávamos falando sobre a união do corpo. Então, nós já estamos na reencarnação, já estamos reencarnando. Então, os espíritos nos informam que o espírito é ligado na hora da concepção, né, em que há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, né, trazendo, então, os gametas masculino e feminino para a formação do novo corpo. E aí começa a haver a divisão celular e o espírito já está ali comandando, né, a reencarnação, comandando a formação do novo corpo físico. Né? E nós acabamos discutindo sobre o estupro, né, que foi
uma coisa, quero pedir perdão a vocês se alguma coisa eu falei que tenha deixado alguém chocado, não é essa a intenção, né? Em nenhum momento a gente quer trazer aqui um ambiente de dor, de tristeza, né? Então, é só para a gente ter clareza de que nós estamos discutindo sobre os pontos da doutrina. E, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado no que fala. Então, eu peço a vocês aí, se eu falei alguma coisa que não devia, no domingo passado, que me perdoem, certo? Então, agora nós vamos discutir sobre o aborto, né? Então, é a pergunta 546, né? 346. 346. Isso. A Eu pergunta não estou tão ruim assim. Falei 500, 443, só pulei 200. Né? Só 200. está certo. O que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? A resposta, ele escolhe outro. Aí tem uma complementação da pergunta. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Muito bem. É bem interessante a gente perceber, né? Existe um certo determinismo natural que vem das leis da hereditariedade, né? Então, meus belos olhos verde acastanhado, posso falar primeiro verde, caso sou palmeirense, verde acastanhado, né? Vem da minha mãe e do meu pai, né? E assim por diante, a gente vai tendo as características e existem as leis que vão levando naturalmente ao desenvolvimento, né, da matéria, coordenado pelo corpo espiritual. Né? E aí pode acontecer, como ele falou ali, né, de que não dá certo. Chega num determinado momento, a criança morre no desenvolvimento dela no útero materno, certo? E aí vai ocorrer o aborto. Naturalmente, esse é o aborto natural. Ou a criança pode ir até o 8º, 9º mês, quando nasce morta. Né? Isso é comum acontecer, ok? Quando eu falo que é comum acontecer, não é que é comum mesmo. Né? Hoje em dia, nós temos mecanismos para ter a ciência médica, né? Todos os cuidados, a tecnologia envolvida hoje, já permite você descobrir uma doença na criança enquanto ela está se desenvolvendo. Né? E aí eles vão lá e operam a criança enquanto ela está no útero da mãe, está lá se desenvolvendo, eles vão lá e tem técnicas que conseguem fazer uma cirurgia enquanto a criança está lá se desenvolvendo. E, portanto, salva a criança de ter uma doença que pode causar a morte dela no próprio útero ou, logo em seguida, nascer já com uma doença que fica mais difícil depois de você consertar. Né? Então, nós temos mecanismos hoje bons, mas, como ele diz ali, defeito da matéria é isso mesmo, a nossa matéria é imperfeita. E também é importante reconhecer que existe aí uma certa probabilidade, né? Existe as leis probabilísticas agem, né, em todas as coisas. Então,
é para unir uma célula de um jeito com o outro, mas qualquer coisinha pode, de repente, dar um defeito naquela célula, certo? E aí não desenvolver do jeito que devia. E se você tem várias células, se ela depois se dividir com o problema, ela pode ser uma célula que depois leva à morte, né? Ou seja, quando a gente fala a morte do corpo físico, né? Naturalmente o espírito já não tem mais ação sobre o corpo. Sabe? A morte só ocorre quando o espírito não consegue estar ligado, né, dando vida àquele corpo que dá informação. E aí ele fala uma coisa que fica muito fácil, né? A gente acha que é muito fácil. Ah, se aquele corpo morreu, faz o espírito, ele vai procurar outro. É o que ele fala. Vai procurar outro, vai reencarnar. Parece que tem corpo sobrando, né? Não é? Do jeito que fala, que está escrito, fica parecendo que tem corpo ali. A qualquer momento você fala, ah, eu saio daqui, vou para aquele. Oi? Ele escolhe outro. Pois é, ele ainda escolhe, porque está à disposição na prateleira, não é? Então, não é assim que funciona. Né? Existe todo um preparo, todo um conjunto de situações, né, que precisa ser levado em consideração para que aquele espírito possa reencarnar, né, e dar certo a reencarnação dele. Certo? Então, esse é o meu entendimento do que está escrito aí. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Alguém? Dúvidas? Comentários? Essas questões estão sempre num certo ponto previsto, né? Esse conjunto das questões espíritas com as necessidades do espírito. Né? Então, não vai dizer, estava indo tudo bem, mas deu errado. Não. Pode até ser por uma escolha do espírito, né? Pode. Tem espírito que não quer reencarnar de jeito nenhum. Já tinha visto antes, né? Ele pode não querer reencarnar de jeito nenhum. Você uma vez falou lá no canto dos médicos, estudam os cérebros, e a probabilidade de dar certo não é assim tão simples, né? Isso. O que mais me surpreendeu na aula sobre genética, eu estava tendo uma médica chamada Carmen Bertuzzi. E ela era da genética lá da Unicamp, trabalhava no CAISM, e ela disse o seguinte, integral à saúde da mulher. Isso. É onde tem também a maternidade da Unicamp. Né? E aí ela me falou o seguinte, que de 15% a 20% das crianças, na verdade, na população, nasce com algum defeito no sistema genital, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes não há o desenvolvimento do órgão masculino, às vezes tem o órgão masculino, mas toda a estrutura interna acaba sendo feminina, umas coisas assim totalmente malucas, né? E isso são anomalias que ocorrem que eles não sabem explicar, a não ser que não deu certo na hora que
tinha que aparecer o cromossomo X, não é isso? Tá certo? E não apareceu, né? E dá o problema. Então, o defeito no, no desenvolvimento, né? Eu, particularmente, acredito que ele seja tudo consequência do espírito. Mas os espíritos aí estão falando assim, da imperfeição da matéria. Então, que a nossa matéria é imperfeita, a gente sabe. Por isso que a gente tem um monte de doenças, né? Mas essas doenças são causadas pelo desequilíbrio mental e emocional do espírito, na minha opinião. Vamos em frente? 347. De que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação, um corpo que morre poucos dias depois do nascimento? O ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Muito bem. Nas obras do André Luiz, há uma complementação da informação, né, dada pelos espíritos ali para o Kardec. Aparentemente, há uma grande e necessária situação de morte prematura. Como que isso ocorre? O espírito, ele está ele traz dentro de si, né, problemas no seu perispírito. E quando vem para o corpo físico, ele não consegue não vai conseguir ter uma vida normal, né? E ele está refazendo o seu corpo espiritual, né? Então, ele acaba deixando no corpo físico, certo, as mazelas do seu espírito, né? O espírito reencarnante fica no corpo físico. E aí ele se fortalece para uma nova encarnação. E depende muito das necessidades e condições do espírito, né? Então, eu não sei exatamente o motivo, né? Mas eu conheço uma pessoa que ela reencarnou, assim, essa pessoa, é uma pessoa mesmo, ela reencarnou uma vez, com 1 ano morreu. Aí ela veio em outra família próxima do grupo que estava, dali 1 ano morreu de novo. Era sempre ali complicações relacionadas com todo o sistema gastrointestinal, tinha um problema. Aí, de novo, aconteceu isso, aí ela veio e reencarnou numa família que os espíritos tinham chegado para a pessoa e falaram assim, olha, precisa estar próximo, precisa dar uma ajuda, porque ele precisa reencarnar a pessoa, né? E esse espírito precisa reencarnar. Bom, perto de 1 ano começou a dar problema de novo. A gente não sabia quem era essa pessoa, certo? Os outros lá não sabiam que era o mesmo espírito. Mas depois foi revelado que era o mesmo espírito. E aí, só deu sequência na vida porque foi tomar leite de uma mãe que era
ama de leite, ou sei lá, que tinha uma condição tal que dava o leite que ela precisava para mamar, para não ter problema. E depois, aí esse espírito vingou. Mais para frente, no grupo espírita, foi informado quem era o espírito. Então, esse espírito passou por 3, 4 encarnações, vivendo somente 1 ano, e não conseguindo ir para frente. E nesse 1 ano, com muita dificuldade. Então, são as necessidades também do espírito. É isso que eu queria falar. Necessidades do espírito. Não é só uma prova para os pais. Para os pais, não resta a menor dúvida. Eu sei de uma família que a criança apresentou um defeito genético, era sem cérebro, não tinha o cérebro. O cérebro não se desenvolveu. Só o tronco cerebral se desenvolveu, que é a parte mais límbica, do nosso sistema nervoso central. E aí, a família, o marido e a mulher levaram até o fim. A criança nasceu e viveu algumas horas somente. Mas eles tentaram fazer o aborto. Foi negado e tal. Hoje, o aborto do anencefalo, por decisão do juiz Marco Aurélio Mello, que na época era do Supremo Tribunal Federal, é permitido, um aborto nessas condições, que a criança não tem o cérebro. Mas mexeu fortemente com os dois essa situação, porque não foi autorizado e eles tiveram que levar até o fim a gravidez. E a criança nasceu e morreu assim com algumas horas de vida, não suportou, não teve condições. E eu sei porque é um amigo meu, pessoal lá do Centro de Engenharia Biomédica, que passou por essa situação. Então, sim, tem uma prova duríssima para os pais, em situações como essa. Lógico, às vezes é 1 ano, às vezes é 2 anos, 3 anos, pode acontecer. E pode acontecer com algumas horas, alguns meses de vida. Então, nós, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, é importante a gente entender que não dá para você colocar problema só no espírito reencarnante, só nos pais, ou só na matéria, como foi colocado ali. As imperfeições da matéria são a principal causa. Ele fala ali, da não continuidade da vida, do desenvolvimento. E que depois o espírito vai escolher um outro ponto. No final das contas, vai mesmo. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Comentários, pessoal? Me desculpe, estou falando demais hoje, então vamos em frente. 348. O espírito sabe, de antemão, que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? A resposta: sabe-o algumas vezes. Porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Então, para uma pergunta, uma resposta, não é?
Então, veja, Kardec pergunta assim, se o espírito sabe de antemão que o corpo que ele vai ter não vai viver muito. Ora, não é o corpo que vai viver, é o espírito que vai viver ligado ao corpo. E é o espírito que garante, né, a vida. Não é a matéria que garante a vida, é o espírito que garante a vida. Senão não precisava de espírito. Fica só com o corpo, pronto, acabou. Então, essa pergunta do Kardec deu uma resposta que, de uma certa forma, é meio enviesada, né? Na minha opinião. Eu não estou discutindo a grandeza dos espíritos que fizeram parte, né, da falange do Espírito da Verdade para escrever o livro dos Espíritos. Mas, para mim, não faz sentido uma resposta, né, de que se o Espírito sabe de antemão, né, e ele reencarna, mas sabe que vai viver pouco, depois vai cair fora, que ele está fugindo, né, da raia, né, vamos dizer assim, da experiência, eu não acho razoável. Eu acho essa pergunta errada, porque ela parte da premissa que a vida está no corpo. E a vida não está no corpo. O corpo vive porque o espírito está ali dentro dele. Quando eu falo dentro, quer dizer todas as células do corpo físico são animadas por células correlatas, vamos dizer assim, do corpo espiritual ou do perispírito. Certo? Ele diz, quando ele fala sobre perispírito, né, ele diz lá que o espírito se liga molécula a molécula. O perispírito, né, ele está ligado molécula a molécula do corpo físico. E é ela que dá a sustentação da vida. Então, essa resposta, ela vem de maneira enviesada a uma pergunta que já foi feita enviesada. No livro E a Vida Continua, se não me engano, tem a história de uma criança e o espírito tinha cometido suicídio na época lá da Guerra do Paraguai e estava reencarnando e não conseguia ir para frente. Acima dos 6 anos não dava certo. Uma coisa acontecia e o espírito e a criança morria. Certo? Seja com uma injeção que deu errada, afogamento no mar e coisas que vão. Certo? E aí, o mentor espiritual estava explicando para o André Luiz que havia sempre ali o refazimento do corpo espiritual, do espírito, para que ele conseguisse. Então, ele ia vencer e passar desta fase, mas precisava ter cuidado. Que é semelhante àquele caso que eu contei da outra pessoa lá que me encarnou, né? A criança morria com 1 ano de vida, morria. Então, essa pergunta para mim, Kardec fez, que eu acho que não foi o Kardec, acho que não foi, mas lembro. Por que eu digo isso, gente? Olha, é o seguinte, tem informação de que o Kardec pegou um conjunto de perguntas e respostas já feitas
um grupo de pessoas que estava estudando esses fenômenos e estava tendo respostas, né, dos espíritos. Então, essa daí pode ser uma delas. O médium tem interferência dele próprio, né? Tem interferência do meio. Pois é. Pois é. Vamos ver se fazer o trabalho imenso dele. Ele não sempre. Pois é. Você pode ler a pergunta aí, a resposta de novo, só para... O espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Sabe-o algumas vezes. Porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Então veja que o corpo está à disposição e o espírito fala assim, eu vou pegar esse corpo aqui. Ah, ele vai viver pouco, eu vou pegar esse. Ou vou pegar aquele ali que vai viver um pouquinho mais. Não faz sentido isso. Pelo menos é como eu estou enxergando, porque ele escolhe o corpo que vai viver pouco. Não faz sentido. Não é? Para mim, logicamente, não dá. É toda uma programação que dá isso. Não é? Então, é muito estranho estar escrito desta maneira aqui. Mas está escrito. Ok? O Kardec falou sempre para a gente questionar tudo aquilo que não estiver muito claro. Certo? Eu já passo a palavra para você. É que você queria falar, não é, Dani? Você tinha levantado a mão. Pode. A única opção que eu pensei, primeiro que eles falam só o sábio algumas vezes, né? A única opção que eu pensei é num caso de escolha, de repente ele tem uma prova tão grande para cumprir, ele fala, tá, vou cumprir um pedacinho, depois eu volto, e seria um recuo, mas não combina realmente com todo o contexto. Não é? É. Só você fala, não, peraí, eu não dou conta de tudo, vamos repetir. Vamos parcelar. Né? Mas Não. que não é o que combina com todo o resto. Não é. Não dá. Infelizmente. Mas. Eu vejo assim, quando ele diz que se ele sabe de antemão o corpo que vai habitar, né, não vai habitar, isso é para aqueles espíritos que sabem o motivo por que ele está falando aquilo. E como ele fala aqui, nem todo mundo sabe. A maioria dos que encarnam realmente não dá um escolha de saber por que motivo. Mas aquele que sabe, precisa passar por essa expiação de, né, composto de carbono, sulfuro, plano, né, o nosso perispírito traz as marcas do nosso passado, e esses instantes, esses meses que ele fica da mãe em preparação, né, ele vai purgando, expurgando, vamos colocar assim. Aí eu sei, ó, você vai passar por isso aí, você precisa. O seu corpo vai ter defeitos tais que vão levar à morte de uma. Mas por isso, para isso, você vai se limpar daquilo que você tem, está trazendo. Nesse sentido, faz sentido. Né? Agora, escolher um corpo porque eu vou recuar, aí. Então, não faz sentido. Essa parte da resposta não é razoável. Mas se o faz por esse motivo, aí ele está sendo covarde, está recuando dentro. Tem situações e situações, né? A criança vem, nasce e tal, daí eles falam em trocar tudo como você disse, né? Tudo aparelhado em trocar. Isso no Brasil muito loucura, né?
Às vezes sobrevive, o negócio sobrevive. Então, a tecnologia está avançando. É. Está avançando. Mas ainda vai um bocado de tempo para a gente poder brincar realmente de Deus. Por enquanto, não vai dar. Teve um doido que via com a cabeça, né? É. A cabeça Então, vamos lá. 349. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? A resposta: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Uma determinação anterior. É como se, a gente entende assim, como se fosse uma sequência de encarnações. Né? Você vai encarnar aqui, vai viver pouco, já tem uma programação na sequência, como dessa criança que você falou, né, que vivia apenas uma programação anterior. Então, eu acho que não é que... espiritual, né? Acho que é um estado que nem percebe, né? Não, então, é por isso que ele fala que nem sempre isso acontece, certo? E eu acredito que na maioria das vezes não é uma reencarnação imediata. Certo? Tipo assim, morreu agora você vai reencarnar no outro. No mínimo, né? O perispírito vai ter que passar por uma nova preparação para poder reencarnar, assumir um novo corpo e assim por diante. O que pode acontecer é ele ficar sem muita clareza, vamos dizer assim, consciência de que ele morreu, está vivo no plano espiritual e vai ter que reencarnar de novo. Você entende? Ele pode passar dormindo um bocado de tempo e aí existem espíritos que falam, bom, não deu certo, vamos colocar, ele vai de novo. Né? Que é o que eu acho, por exemplo, que aconteceu com esses espíritos. Eles estavam querendo que desse certo, mas provavelmente a ligação do espírito físico, né, a hora que chegava a doença, o espírito não conseguia vencer e sucumbia. Né? Então, porque aparentemente foi sempre aquela mesma doença que dava problema. Qual período de tempo, mais ou menos, lá? Então, né? Pois é, não foi imediato assim. Foi assim entre 3 e 5 anos que aconteceu. Essas encarnações. Né? Esse tempo de reencarnação de regra, né? Que alguns anos atrás, era de 50, parece que já está a média de período de reencarnação. Que a gente fica do lado de lá? É. Então, eu acho que eu vou demorar mais ou menos uns 500 anos para reencarnar depois. Não vou voltar rapidinho, não. Eu vou demorar para ir, mas depois que eu for, eles que me deixam lá um bocado de tempo. Certo? Não, pois é, mas eu entendi. Ainda mais se tiver uma guerra nuclear aqui, eles emporcalharem o ar aí, eu só vou reencarnar mais tarde, sabe? Não é? Tem que conversar lá, bater um papo lá, né? Os caras. Não, mas assim, porque esses cursos, esse imediato, pelo que a gente vê, parece que é excepcional, né? Igual esse caso. Não, a pessoa tem que conseguir superar esse número de vida. Então, foi, aí deu um pouquinho, porque ele estava meio que nessa sequência, né? Tipo, ela precisa seguir isso. Isso. É bem excepcional, né? Então, a gente não sabe se é excepcional, porque, veja, nós estamos falando, né, de 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra hoje. E mais o dobro no outro lado.
certo? Então, são mais ou menos uns 16 bilhões de espíritos ligados à psicosfera da Terra, certo? E estão assim. Então, você tem um bocado de espírito do lado de lá e do lado de cá. Então, a chance de ocorrer esse tipo de coisa, nesse mundaréu de gente, é grande. Você entende? Mas, o que a gente pode entender da explicação, né, é que, efetivamente, se for possível, se for necessário, e aí ele fala dessa determinação anterior, é que eu só admito essa determinação anterior na seguinte hipótese. Olha, é certeza, pelo conhecimento que a gente tem das condições do perispírito que vai, as condições do espírito que vai reencarnar, que ele não vai conseguir viver muito, que vai acontecer tal coisa. A chance é grande. Se isso acontecer, o mais rápido possível que for, a gente traz num outro corpo, certo? Numa outra oportunidade. Aí eu aceito essa ideia da determinação anterior, no sentido de que, por que é possível fazer premonições? Por que é possível você saber mais ou menos com antecedência o que vai acontecer? Bom, isso, os espíritos superiores, eles têm, pelo menos é o meu entendimento, eles conhecem muito sobre os mecanismos da reencarnação na Terra, sobre os mecanismos que regem, né, os espíritos, o seu desenvolvimento. Então, é razoável supor que vai acontecer tal coisa, mais ou menos desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eles têm na cabeça isso, eles conseguem fazer isso. E as nossas reencarnações são dirigidas, né, por espíritos gabaritados, com um conhecimento de causa das nossas condições de vencer. Porque eu, particularmente, acho muito difícil, né, que a gente seja colocado numa reencarnação sabendo que a gente vai falhar. Não é possível, na minha cabeça, a gente aceitar que você vai reencarnar, mas você vai falhar. Você entende? Eu acho difícil acontecer. A espiritualidade permite. Tem que ter alguma coisa que fala assim, olha, vai reencarnar e vai vencer. Pelo menos esta parte da prova aqui, esse cara vai vencer. Acho que é por isso que tem o suicídio, né? Porque ele acha a carga pesada. Pois é, tem aqueles que... O subconsciente acha que a gente não lembra as provas que pediu ou que vai vir. Tem expiação. não sabe. Mas, inconscientemente, a gente sente. Alguma coisa a gente não está conseguindo. E o porquê disso tudo. E aí que ocorre esse suicídio. E acha pesado o que está passando também. Pode acontecer realmente desta forma, na questão do suicídio. Mas eu não quero discutir o suicídio na medida em que nós estamos pensando da outra forma. Nós estamos reencarnando agora. E aí, essa questão, né, de a gente ter uma autorização prévia de que a gente, se falhar, já vai voltar logo em seguida, pode acontecer, né?
Essa pergunta, Eduardo, tem mãe, vamos falar com ela, né? Ela tenta várias gravidezes e tem várias ações. Entra aí o espírito ou essa mãe que está encarnada, porque ela quer ser mãe. Ela fica grávida por 3 vezes, 4 vezes, sofre uma dor. Esse é um espírito vivo ou é uma mãe que tem uma dívida que não vai conseguir ser mãe? Ela tenta 3, 4, 5 vezes uma gestação, nunca vinga, como você diz a história, né? Toda vez ela tem condições financeiras, tem tudo. Ela aceita, ela ama, ela quer esse programa. Se torna uma pessoa doente, porque ela não conseguiu ser uma mãe. E essa ligação desse espírito, do amor, desse corpo aqui. Aí depois tem aquela situação também, aquela mãe que não quer aquela gravidez, é indesejada, tudo que ela vem, aquele espírito dela. Ele sofre porque aquela família não quer ele. Olha o plano. Complicado, né? É muito complicado. A prova dos dois lados. Quando eu fiz grávida, eu programei ser mãe. A idade, para você ver, porque já era muita coisa. Não podia ter filhos, eu fiz um tratamento. Eu tinha assistido tratamento, eu tenho criança, daí eu fiquei grávida da Camila, quando eu fiquei grávida da Camila, eu fiquei sabendo que ela era resistente. Aí foi ela que saiu o direito do aborto. Aí os médicos têm que apontar, a gente não consegue. Para pagar. Vamos esperar mais um pouco. Aí ele não chegou a falar, não. Se eu conseguir até aqui eu compreendo. Dependendo da minha coisa, eu tenho que dar conta. Uhum. Então, assim, foi amparado pelo outro, melhores médicos. E a Camila veio. Como diz, olha a deficiência dela e fala, nossa, não tem nada a ver com a deficiência. Uhum. Mas, assim, eu programei de ser mãe, mesmo que ela fosse bem deficiente, né? Eu achei jeito. Porque assim, não sofri, não tive dificuldade, não daquele foi estado nenhum. Nem financeiro, nem psicológico, nem. Então, Olha quanta coisa que. são complicadas as situações, né? Pode ter acontecido assim, por exemplo, nessas mulheres que tentam, e não tem jeito, não fica grávida, não funciona o negócio, não tem jeito, quer e não tem jeito. Que pode ter acontecido em vidas anteriores, pode, por favor, não aconteceu. Não pode ter acontecido, é que ela tenha cometido tanto aborto que ela vai ter uma vida e aprendizado do que é desejar maternidade, ser mãe, mas que ela não vai poder porque, né, ela jogou fora inúmeras oportunidades. Ela tem um postinho de verdade, mas ele não tem. Então, mas aquilo é uma necessidade dela refazer, e esse, de novo, é a questão. Né? O corpo espiritual traz as marcas, né, das mazelas do espírito. Então, a cada aborto cometido, ela marca lá na sua história de mulher, né, o aborto cometido. Intencionalmente, para a satisfação das outras coisas da vida e assim por diante. Então não é assim que é um aborto, toda mulher que aborta vai ficar marcada, não tem nada disso. Né? E aí, aquilo são marcas que ficam. Aí o perispírito dela não está conseguindo levar para o corpo físico a questão da gravidez. Por quê? Porque ele não está preparado. Né? A parte, vamos dizer assim, do perispírito, né? E a mente do espírito determinou ali, não vai dar jeito de ter nenhuma criança paradinha lá no útero da mãe.
tem conversa. E aí passa uma vida dessa maneira. Ou outras, e de novo, é importante reconhecer, né, que a justiça divina, ela é misericordiosa. Além de perfeita, ela é misericordiosa. Então, todo o bem que você faz para outrem, né, ele se reverte em bem para você, naturalmente. Então, se essa mãe desencana, agora vamos fazer o bem para quem tiver que fazer, tal, ela não está com a cabeça pensando na questão da reencarnação, tal, né? Tá na vida. E ela se desdobra em benefício de alguém e de outras pessoas, de outras crianças, por exemplo, pai que trabalha com crianças e adora e tal, e faz tudo e ajuda as mães das crianças e tal. Aí ela pode abrir dentro de si a condição de repente engravidar. Certo? É uma das coisas muito comuns que ocorrem, e isso os próprios médicos dizem, né? Que quando a mãe decide, não, eu vou adotar uma criança. Assim que adota uma criança, pimba, ela engravida. Certo? Então os médicos falam assim, ela desencanou, né? Então estava querendo, que negócio era um freio. Aí, tá bom, eu vou adotar, e a adoção é um processo de amor intenso, que pelo menos é o que se espera que ocorra quando você vai adotar a criança. Então, você abre condições para gerar um filho no próprio ventre. Tá? Mas são tantas as situações possíveis, né, que é difícil de dizer, né? Mas há mães mesmo que não conseguem. A minha cunhada, ela teve 3 filhos, né? Um menino, depois uma menina e o último. Bom, o Rafael, que é o último, olha, para ele poder vingar, vamos dizer assim, né? Ela passou quase 8 meses, não foi, Sônia? 7 meses, a Lídia, Marília, quase 7 meses, ela teve que ficar de repouso absoluto. Ela não podia sair, ela não podia fazer nada, ela tinha que ficar deitada, porque ela tinha essa condição de que dava o aborto. Não segurava na placenta a criança. Entendeu? Fala. Não levantou? É que eu não estou enxergando direito aqui. Dá a entender que aquele espírito, agora ela também, já que ela expressou lá no passado, eu tenho 2 para dizer para ela, daqui a pouco eu vou embora, eu não quero voltar. Ela tem uma gravidez e vem de novo ali. Acho que não. Eu não pensaria dessa maneira. Porque para ele não tem aquela conexão, né? Porque, veja, a hora que o espírito vai reencarnar, ele sofre um processo de esquecimento, né? Ele sofre um processo de esquecimento natural. Então, ele não vai querer vir, reencarnar e abortar no meio do caminho, só para agora, mãe, agora você vai ver o que é ficar sem filho e tal, né? Ele sofre muito. O espírito sofre muito no processo do aborto. Então, não é bom para o espírito. Então, eu não acredito que um espírito faça isso só para
para a mãe sofrer. Você entendeu? Agora, pode ser. Bom, tem tantas possibilidades possíveis, mas eu acho que essa é uma possibilidade remota. Fala. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que pensar que tem tantas opções, que tem, inclusive, a opção daquela mãe, naquele momento, está dando a oportunidade daquele espírito que precisa se desenvolver por 3 meses. Né? E lembrar também que nem sempre a gente vai pagar o que a gente precisa pagar exatamente para aquele espírito. Né? Então, o espírito que, de repente, eu abortei numa encarnação anterior, eu vou, né, se eu aprendi que eu não posso fazer isso, e eu vou dar vida a outro espírito, que também foi abortado, mas em outras condições, mas que não tem essa mágoa, essa raiva pessoal, até porque tem um esquecimento, graças a Deus, para todo mundo. Então, acho que pode ter isso também. Então, tem tantas possibilidades, né? Que só não pode colocar no corpo o problema. A condição é sempre do espírito, tanto da mãe quanto do espírito reencarnante. É ali que está o problema, não é no corpo. O corpo só reflete as mazelas, né, problemas do espírito. Nós vamos ter que parar aqui. Não deixo mais ninguém falar. São 10h59. Fazer uma prece, né, de encerramento. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, e agradecer pela oportunidade desse estudo, desse momento, né, essa 1 hora em que ficamos juntos aqui, estudando a doutrina e tentando entender como tudo funciona. Queremos agradecer os espíritos, amigos que estiveram conosco, nos auxiliando no entendimento daquilo que lemos e estudamos. Agradecemos a presença de todos os espíritos que estudaram conosco também. Pedimos que recebamos todos um passe espiritual, renovador de energias, auxiliando-nos e fortalecendo-nos para passar pela semana que se inicia para todos nós. Que possamos, aonde estivermos, sempre abrir a nossa mente, o nosso coração e aceitarmos as intuições dos bons espíritos para fazermos as melhores escolhas para o progresso do nosso espírito. Deixamos então a nossa prece entregue na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado. Encerrando assim o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.
Foi aniversário do João essa semana, viu? Pra Bruna também. Hoje é aniversário de quem? Eu acho que foi. Eduardo, boa